hoje veio conversar com uma médica veterinária especializada em reprodução equina, que veio contar pra gente sobre ICSI, uma técnica revolucionária na reprodução. Ao meu lado, doutora Perla Fleury, ela que é médica veterinária responsável pela In Vitro Equinos. Doutora, obrigada por receber o Horse Talks. E eu vim hoje para você contar um pouco pra gente dessa técnica revolucionária da área de reprodução, que é a ICSI. Conta pra gente o que é. Pois é, a ICSI chegou no Brasil em 2012, nós tivemos a primeira potrinha nascida por essa técnica. Foi uma técnica que, apesar de ser uma técnica já bem conhecida e dominada na Europa e nos Estados Unidos, começou no Brasil com a In Vitro, desenvolvendo com base já no know-how que nós tínhamos em outras biotécnicas. Em 2012 nós tivemos a primeira potrinha. E aí começamos a desenvolver cada vez mais a técnica, desde a aspiração até a parte de produção in vitro de embriões, para que ela chegasse em resultados consistentes comercialmente. E aí desde 2018 isso foi aberto para o mercado de uma maneira mais ampla. E hoje, Roberta, nós já somos considerados um dos laboratórios que mais faz ICSI no mundo, por conta, obviamente, não só dos resultados, mas por a gente ter sido abraçado por um país grande, um país que está entre os 4 maiores países do mundo em rebanho equino, né? E dentro de raças que são muito abertas à inovação, como o cavalo de salto e como o par de milha, que são as duas raças que são o drive da In Vitro na aplicação da ICSI, né? A técnica de ICSI, eu gosto bastante de resumir ela basicamente em 3 etapas, né? Quando a gente pensa que a ICSI é uma produção in vitro de embriões, então nós estamos falando de uma fertilização in vitro, né? Nós estamos de um óvulo e nós estamos do espermatozoide, né? Para coletar o óvulo, nós temos que passar pela primeira etapa, que é a etapa que a gente chama de aspiração folicular. Ou seja, a equipe de veterinários vai até o aras e aspira os folículos ovarianos das éguas, das quais a gente quer então produzir esses embriões, né? Esses óvulos coletados no campo, coletados no aras ou nas centrais de reprodução, seguem para in vitro. No nosso laboratório, esses óvulos vão ser preparados para que eles atinjam uma etapa onde eles possam ser fertilizados. E aí a fertilização se dá como? Fazendo uma injeção de um espermatozoide, um único espermatozoide dentro de cada óvulo. Daí o nome ICSI, né? Injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Bom, injetamos o espermatozoide dentro do óvulo. Esse óvulo que recebeu o espermatozoide, ele vai então para uma incubadora, para um ambiente in vitro, um ambiente controlado, para simular o que seria o ambiente uterino da égua, né? E ali, um percentual de 17 a 20% desses óvulos se tornam embriões de qualidade. Ao final desse processo, que demora 10 dias entre a aspiração e a finalização, ao final dos 10 dias nós temos embriões. Esses embriões, todos eles são congelados pela técnica de vitrificação, tá? Então, basicamente, nós temos uma etapa campo, que aspira os óvulos, uma etapa dentro do laboratório, que prepara os óvulos, faz a injeção do espermatozoide, ou seja, faz a fertilização e produz os embriões. E a terceira etapa é depois descongelar os embriões e transferir para as éguas receptoras, né? Então, inclusive, essa é uma característica que tem mudado muito o mercado de embriões e de transferência de embrião, que é a possibilidade de nós termos embriões congelados, né? Aí que se trouxe, entre outras vantagens, a possibilidade de você estocar e armazenar um embrião criopreservado e escolher o melhor momento da égua receptora para receber esse embrião, ou eventualmente até passou a ser uma opção de novo nicho de mercado para os criadores, né? Que hoje você pode comercializar um embrião congelado. E esse prazo para ele ficar congelado é indeterminado? Indeterminado. Ele fica congelado em nitrogênio líquido por tempo indeterminado. E por que fazer a técnica de ICSI? Pois algumas aplicações bem comuns da ICSI, né? O que leva um criador a investir na ICSI. Como na espécie humana, né, que muitos casais procuram o apoio da biotecnologia, procuram a fertilização in vitro, porque existe algum desafio ali que precisa ser suplantado e precisa da ajuda da biotecnologia, na veterinária não é diferente, né? Então, quando a gente tem um desafio ligado à fêmea ou ao macho, ou seja, uma égua que ou é uma égua velha, ou é uma égua que tem algum problema uterino, uma égua que por algum motivo não dá mais embrião nas técnicas convencionais, ela passa a ser uma candidata para ter os óvulos aspirados e produzir embrião in vitro. Isso quando a gente pensa pelo lado da fêmea. Quando a gente pensa pelo lado do macho, todas aquelas situações onde
você entende que pela ICSI a gente usa um único espermatozoide, né? A gente otimiza o uso desse sêmen, são aplicáveis quando a gente pensa no macho, ou seja, um garanhão que morreu e deixou pouca palheta no mercado, né? Numa inseminação convencional a gente usa de 1 até 8 palhetas, dependendo da qualidade do sêmen. Na ICSI a gente usa 1/10 de palheta por dia de trabalho dentro do laboratório. E esse dia de trabalho pode ter uma égua e pode ter 20 éguas. Então você potencializa o uso do sêmen até 100 vezes. Né? Então faz muito sentido quando a gente pensa num sêmen que é finito, ou seja, o cavalo morreu e você tem poucas palhetas, ou num sêmen que você pode até ter muita palheta, mas a qualidade dele é muito ruim, ou seja, tem pouca motilidade, pouca viabilidade espermática, né? E como a gente escolhe só um para cada óvulo, você escolhe aquele espermatozoide bom, né? Ou ainda sêmens que são comercializados ou já foram comercializados por palheta e tem um custo por palheta muito caro, né? Obviamente, desde que na condição de contrato esse sêmen possa ser usado para ICSI, né? Então, o terceiro viés e o terceiro pilar importante da decisão pela ICSI, além dos desafios com o macho e com a fêmea, é o que nós acabamos de falar, que é a opção de você poder congelar o embrião. Os embriões de coleta convencional até são congeláveis, mas a gente sabe que a taxa de prenhez fica muito aquém da taxa de prenhez do embrião fresco. Como o embrião é produzido in vitro, o embrião de ICSI, ele é um embrião que não tem uma camada externa chamada cápsula, que no embrião de coleta existe, a troca na criopreservação é necessário desidratar esse embrião. Essa troca, ela passa a ser super eficiente nos embriões produzidos in vitro. Então a taxa de prenhez de um embrião congelado e de um embrião fresco de ICSI é a mesma. Então a vitrificação, o congelamento de embrião passa a fazer sentido quando a gente pensa na ICSI, né? Então existem hoje já alguns criadores que não têm um problema com a égua, não têm um problema com o sêmen, mas querem congelar o embrião. Porque querem programar a estação de monta, ou porque vão colocar uma égua numa competição e depois não quer ter o trabalho de reprodução durante as provas, quer deixar esses embriões prontos. Então, o fato de poder congelar o embrião e usar toda a flexibilidade que isso proporciona, passa a ser também uma vantagem e uma opção pela ICSI. E se a gente for falar de valores, né? Qual é o custo desse procedimento? Hoje, voltando para as 3 etapas que eu falei do processo, né, o custo também está vinculado a essas etapas. Então, essa primeira etapa, que é da aspiração folicular a campo, de buscar os óvulos, tem um custo de R$ 750 por égua, independente do resultado, mais a quilometragem até chegar ao local onde a égua está. A parte da produção in vitro de embriões propriamente dita, ela tem 2 maneiras de se trabalhar. Uma onde o criador compra por embrião produzido, independente da taxa de prenhez. Então, cada embrião produzido e congelado tem um valor de R$ 3.850. Ou o criador tem a opção de pagar a gestação confirmada aos 90 dias. Nesse caso, a gestação confirmada aos 90 dias tem um valor de R$ 14.000. E a terceira etapa, que é a etapa de transferência do embrião, tem um custo independente da modalidade que o cliente fez opção. A terceira etapa, que é a da prenhez na receptora, isso é um custo relacionado às centrais de receptora, e hoje a grande maioria das centrais trabalha com um custo aproximado de R$ 6.000 por égua receptora gestante, também aos 90 dias. Né? Então nós estamos dizendo que essa gestação, dependendo da modalidade, vai custar entre 11, 12 até R$ 20.000. E Pela, pra gente encerrar, conta pra gente aonde está o laboratório, né? Onde que ele funciona? O laboratório fica sediado em Mojimirim. Hoje, por conta de todo o acesso logístico que existe no Brasil, a gente aspira éguas de Santa Catarina ao Maranhão. Então a equipe vai até o Aras. Então todos os óvulos são transportados depois refrigerados até o laboratório. Nós temos até 24 horas para esses óvulos chegarem ao laboratório. Então isso nos dá uma janela muito grande de tempo, e com isso a possibilidade de atender qualquer parte do país, né? E todos esses embriões depois ficam congelados. Pela, eu queria te agradecer em nome do Horse Talks, dessa aula de reprodução, e deixar uma dica para quem está nos assistindo para conhecer a empresa e fazer uma visitinha para saber um pouco mais sobre essa técnica nova que vem sendo utilizada no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade.